Oi, turma. Como eu sei que algumas pessoas estão um pouco aperreadas com os softwares de computação gráfica, principalmente esse de Photoshop, que é o que a gente viu nesse primeiro momento, eu vou preparar uma série de tutoriais, iniciando por esse, que fala sobre área de trabalho e ferramentas de seleção. Nos tutoriais seguintes, a gente vai tentar trabalhar com ferramentas como painel camadas e depois com fusão de imagens, tá? Se tudo der certo. Então, obrigado, aproveitem, tomara que fique bom. Ok, gente, essa aqui é a nossa área de trabalho do Photoshop. O meu Photoshop, ele é em inglês, tá? Então vocês devem fazer a tradução para o português. Sempre que eu puder, eu vou falar também em português. Bom, aqui em cima nós temos a barra de menus, tá? Então, na barra de menus, menu File, menu Arquivo, menu Editar, menu Edit, menu Image, menu Imagem, menu Layer, menu Camada, menu Type ou menu Tipo, menu Select ou Seleção, Filtro 3D, View, Window, Help e Ajuda, né? Logo abaixo da barra de menus nós temos a barra de opções, onde essa barra de opções ela é uma barra contextual, ela serve para configurar as diferentes ferramentas que eventualmente a gente possa estar utilizando. Logo abaixo da barra de opções, nós temos as barras de títulos de janela, tá? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 janelas abertas, 4 trabalhos. O primeiro que a gente vai trabalhar é essa janela colonial de madeira. No nosso lado esquerdo, vocês vão perceber as barra ou painel de ferramentas, com todas as ferramentas possíveis. Do lado direito, os painéis. No meu caso, eu só estou disponibilizado o painel camada, que está junto com o painel canal e peça. Bom, a vantagem do Photoshop e dos outros programas do pacote Adobe é que ao passar o cursor por cima de alguma ferramenta, ele automaticamente vai te dizer o nome da ferramenta e a tecla de atalho. No caso aqui, vai ser Magic Wand Tool ou ferramenta varinha mágica e a tecla de atalho é o W. Bom, eu tenho 3 conjuntos de ferramenta. A ferramenta de seleção geométrica, formada pela ferramenta de seleção retangular, letreiro retangular, letreiro elíptico e a seleção de uma linha e de uma coluna. Tá? Essas aqui a gente não utilizou. Nós temos as seleções mão livre, que é formada pelos laços, ferramentas laço, laço poligonal e laço magnético. E temos a ferramenta de seleção de cor, que é a varinha mágica e a seleção rápida, a ferramenta de seleção rápida. O que eu falar para uma ferramenta aqui nesse contexto, por exemplo, no contexto de ferramenta letreiro retangular, serve para todas as outras. Então vamos selecionar a ferramenta letreiro retangular. Observe que o nosso painel de opções já mudou. Então eu tenho 4 botões aqui muito interessantes. Esse primeiro botão, toda vez que você clica, ele vai criar uma ferramenta, uma nova seleção. A seleção anterior é apagada e uma nova seleção surge. Ao clicar no segundo botão, uma nova seleção é adicionada à anterior. Observe que o cursor agora ele tem, além do ponto de alvo, ele tem um maisinho adicionado. Logo após eu tenho a ferramenta de subtração, que faz o movimento contrário, ele retira da seleção, inclusive deixando aqui um oco. E por fim, só a interseção, que é onde há a interseção dos dois. Para desselecionar qualquer seleção, você pode, opção 1, clicar em nova seleção e clicar fora. Opção 2, vir em menu selecionar e desselecionar. Ou utilizar a tecla de atalho, que é Ctrl D, no meu caso aqui é Command D. Pronto, resolvido. Então,
Tentando selecionar todas essas áreas brancas para, sei lá, mudar de cor, aplicar um fumê. Eu vou desligar aqui a ferramenta camadas e aí a gente basta simplesmente selecionar. Eu vou adicionar nova seleção. Se por acaso eu tiver algum problema, tá? Eu posso corrigir. Vamos supor que aqui eu tenha deixado uma área com ou uma área sem. Eu posso vir nas ferramentas de apoio, esses outros botões, e posso retirar o que passou e acrescentar o que faltou. Bom, você pode fazer isso com todos, eu vou deixar só com essas para poder ganhar tempo. E aí, é só você fazer o que você quiser, né? No caso aqui, sei lá, eu vou mudar a cor, pintar de fumê, pintar de um cinzazinho aqui, fumê, vamos supor. E vou com a minha ferramenta pincel. Eu não preciso me preocupar muito porque ela vai pintar somente dentro da seleção, porque a seleção, ela justamente está me dizendo onde vai ficar, onde deve ficar, onde deve ser feita a atuação das ferramentas. Sei lá, tá aí a minha seleção. Com a ferramenta seleção letreiro retangular, eu também tenho uma característica importante, que diz respeito aqui ao feather, tá? O feather se chama a difusão. Eu vou recortar aqui, você vai ver então o resultado que ficou. Vou fazer um quadrado de tamanho semelhante, mas antes eu vou aplicar uma pequena difusão. Vou pegar uma difusão de 3 pixels, tá? Agora, ao fazer um quadrado de mesmo tamanho, mais ou menos, ao mover esse quadrado, observe que o comportamento da minha área selecionada, ela mudou. Aqui ela está completamente dura. Aqui nesse caso ela está difusa. Ok? Vamos então pegar aqui a bola de basquete. A bola de basquete, eu vou utilizar a ferramenta seleção letreiro elíptico. Eu vou lá e faço a mesma coisa que eu fiz com a ferramenta seleção. Inclusive eu posso utilizar a combinação da tecla Shift, que ela vai fazer na mesma proporção, e a tecla Alt, que ela vai seguindo nas duas dimensões ao mesmo tempo, ela cresce. Mas não importando o que eu queira fazer, eu não vou conseguir fazer isso com perfeição, porque essa circunferência não vou conseguir encaixar. Então, para isso, eu vou utilizar um comando que se chama transformar a seleção, que está no menu seleção. Eu clico em menu seleção, clico em transformar a seleção. Vai me aparecer umas alças de escalonamento, agora é só puxar para a minha área e vou lá a minha... Eu tenho que lembrar sempre de dar OK aqui, tá? Ou é o Enter, ou dá... Opa, passou. Ou é o Enter, ou clicar aqui no check. A seleção está feita. Tanto que agora, se eu modificar, olha só, foi toda recortada. Ok? Tudo que eu falei em relação à ferramenta letreiro retangular se aplica a letreiro elíptico. Ao utilizar a ferramenta laço, o que é que eu tenho? Eu tenho uma mão livre para poder fazer essa seleção. Observe que não fica muito bom. Solução. A solução que eu tenho é deixar essa ferramenta laço para objetos irregulares e utilizar, por exemplo, como é o caso aqui, que elas é um polígono, eu utilizo a ferramenta laço poligonal. Tudo que eu falei em relação às outras ferramentas também se aplicam aqui. Olha só os quatro botões
de regulagem. Olha lá meu feather, né? A minha difusão, que tá, eu voltei para zero. Eu vou aqui e vou então retomar a minha seleção. O legal, você pode observar aqui que eu estou selecionando somente o losango da nossa bandeira. Mas eu posso inverter, eu posso tentar selecionar toda a área de fora. Como é que eu faço? Simplesmente menu seleção e inverter. No caso aqui é inverso. Eu inverto, observe que agora o que foi selecionado não é mais o amarelo interior, e sim a parte verde da nossa bandeira. Por último, eu tenho a ferramenta laço magnético. Laço magnético tem que ser usada com bastante parcimônia, porque ela engana, tá? A laço magnético, ela trabalha com os 4 botões e além das dimensões de fusão e tudo mais, você tem aqui do lado as possibilidades de trabalhar com a largura da faixa em que ele vai estudar e o contraste. O padrão é 10 pixels e 10%, é um padrão confortável de se trabalhar, caso você queira. E não importa também isso, porque quanto maior for o contraste, como é o caso aqui, melhor. Então, se eu clicar aqui, não preciso fazer mais nada, basta eu arrastar. Observe que mesmo quando eu erro um pouquinho, ele traz para cima. Ó. É claro que se eu exagerar, ele vai perder, né? Mas no final das contas, ele trabalha e você pode ficar sempre colocando os pontos. Eu estou fazendo um serviço aqui mal feito, mas veja, mesmo com a rapidez que eu estou fazendo, ele consegue trabalhar bem direitinho. E da mesma forma, eu posso tentar fazer o meu ajuste. Olha só, aqui passou, né? Então vamos subtrair. Aqui passou, vamos subtrair. E aqui faltou, então vamos acrescentar. Pronto, minha parte interior voltou a ser selecionada. Uma outra maneira de seleção que facilita muito a vida da gente é a ferramenta varinha mágica. Ela é utilizada em cores chapadas. O que são cores chapadas? São cores uniformes. Aqui na nossa bandeira eu tenho verde chapado, amarelo chapado, azul chapado, então fica muito simples de você trabalhar. Basta clicar na cor e toda ela é selecionada de uma vez só. Fazer isso com a ferramenta com a cor amarela. Eu clico no amarelo, olha só, resolvido o meu problema. Veja, essa ferramenta você pode utilizar ela em conjunto com outras. Tem situações que ela não fica muito legal. Por exemplo, se você quiser utilizar a ferramenta contraste para selecionar esse mouse aqui, será que diabo é isso? Esse ovo, ela não vai funcionar. Vai funcionar bem se você estiver trabalhando com áreas chapadas. Observe até mesmo eu utilizando a ferramenta neste patinho, ele todo amarelo. Veja que ela só vai observar selecionar essa área menor. Eu posso aumentar a tolerância e ainda assim eu vou ter algum problema. Eu posso fazer e ficar acrescentando. É uma possibilidade e aí você vai montando sua seleção. Você pode fazer isso. Você pode combinar com outras ferramentas, por exemplo. Fazer isso com laço magnético, vou acrescentar. Pronto. Bom, e assim vai. Bem, pessoal, essas foram as ferramentas de seleção. Espero que vocês gostem, tenham gostado desse tutorial. Bom, pessoal, vou encerrando por aqui. Dá um tapa no like se você gostou. Se não gostou, diz aí qual foi o Pro. Se precisar de mais tutoriais ou outras dicas, fala comigo em sala de aula. Manda mensagem, sinal de fumaça, qualquer coisa dá certo, viu? Obrigado pela atenção. Espero que realmente vocês tenham gostado.